programas municipais para as mulheres gestantes. Requerimento número 162, em deliberação. Aprovado, oficiência. Requerimento número 163 de 2014, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Vanderlei Borges de Carvalho que solicite aos senhores Gustavo Augusto Busato Lago, diretor do Departamento de Engenharia, Wagner Vanderlei Betim, diretor de Serviços, Obras e Infraestrutura, José Geraldo Canduro, diretor de Financeiro, Ellen Padial Baxtron Falavina, diretora jurídica do município, para que envie cópias dos documentos correspondentes à sua área de fiscalização dos meses de novembro de 2013 a fevereiro de 2014, de todas as empresas contratadas por esta administração pública para a execução de serviços de mão de obra, e se houver das subcontratadas, bem como de todas as que tiveram seus contratos renovados, dentro do prazo estabelecido por lei. Requerimento número 163, em deliberação. Aprovado, oficiência. Requerimento número 164 de 2014, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita ao Centro de Zoonoses do município que realize vistoria em terreno localizado na rua Rodolfo Frederico Reck, na Vila Zanetti, devido à proliferação de carrapatos provenientes no local. Requerimento número 164, em deliberação. Aprovado, oficie. Indicações. Pode ir? Pode ir. Indicação número 140 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita a implantação de obstáculos de solo na Avenida 13 de Maio, antes do cruzamento com a Avenida Dr. Oscar Pirajá Martins, ao lado da empresa Ecoturbo. Indicação número 141 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita providências para tapar buraco existente na rua Santo Tomás, entre a Escola Maria Leonor e o PSF do Jardim São Paulo. Indicação número 142, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita a limpeza do mato no PSF do Jardim São Paulo, bem como da calçada que circundam a referida unidade de saúde. Indicação número 143 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita a limpeza da praça do bairro do Santo Antônio, localizada à rua Doutor Luiz Gambetta Sarmento. Indicação número 144 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita a colocação de câmeras de segurança nas praças e avenidas. Indicação 145, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva, solicita a pintura dos aparelhos da Praça Júlio Mesquita Filho. Indicação 146, de 2014, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva, solicita a limpeza das praças existentes no Jardim 1º de Maio. Indicação 147, de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita a sinalização de solo na Avenida Oscar Pirajá Martins, no cruzamento com a rua Luiz Gonzaga de Godoy, no bairro Vila Santa de Virges. Indicação 148 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita a colocação de obstáculos de solo entre as duas faixas de pedestre existentes na Avenida 13 de Maio, ao lado da empresa Ecoturbo. Indicação número 149 de 2014, de autoria do vereador Odair Pirinotto, solicita a limpeza no acostamento da estrada vicinal de São João Santo Antônio do Jardim, trecho próximo à Fazenda Paraíso. Indicação número 150 de 2014, de autoria do vereador Odair Pirinotto, solicita o alargamento do acostamento da estrada vicinal São João Santo Antônio do Jardim, próximo ao Bar do Zuca. Indicação número 151 de 2014, de autoria do vereador Odair Pirinotto, solicita que seja dado continuidade ao serviço de manutenção do acostamento da estrada vicinal São João Santo Antônio do Jardim, no trecho compreendido da Fazenda Paradouro até a divisa do município.
Indicação número 152 de 2014, de autoria do vereador Odair Pirinotto, solicita a manutenção geral do SEI Centro Educacional Infantil do Jardim dos Ipês. Indicação 153 de 2014, de autoria do vereador Odair Pirinotto, solicita a manutenção da Praça do Jardim Europa. Indicação 154, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, solicita a poda da grama do PSF Vila Valentim. Indicação 155, de 2014, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva, solicita o recapeamento da rua Capitão José Jacinto de Andrade. Indicação número 156, de 2014, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva, solicita o conserto no telhado do Centro Comunitário do Jardim 1º de Maio. Indicação número 157 de 2014, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino, solicita pintura de sinalização em toda a extensão da Rua Santo Antônio. Indicação número 158 de 2014, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino, solicita a troca e a manutenção dos bancos da praça do Núcleo Residencial Professor Cavalcante. Indicação número 159 de 2014, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino, solicita a limpeza da praça do bairro do Jardim 1º de Maio. Indicação número 160 de 2014, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino, solicita providência para tapar a caixa do padrão de energia elétrica da praça do Núcleo Residencial Professor Cavalcante. Indicação número 161 de 2014, de autoria do vereador Fernando Betti, solicita a sinalização de trânsito em toda a extensão da Rua Mato Grosso. Indicação número 162 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita a colocação de aparelho de ginástica na Praça Joaquim Oliveira Sobrinho, no bairro Jardim Tereza Cristina. Indicação número 163 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita o recapeamento da rua Leôncio Maciel de Godoy, no bairro Jardim 1º de Maio. Indicação número 164 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita melhorias na iluminação da pista de Cooper Antônio Cassiano, localizada na Avenida Durval Nicolau. Indicação número 165 de 2014, de autoria do vereador Heberson Menezes, solicita ao Executivo a revogação do decreto número 4.302 de 2012, que declara de utilidade pública 37 áreas de terras necessárias para compor as áreas de preservação permanente no entorno da barragem do Rio Jaguari-Mirim, represa. Senhor presidente, peço para que leia na íntegra a indicação. Indicação número 165. 65. 165. Indico a casa que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor Vanderlei Borges de Carvalho, prefeito municipal, solicitando a revogação do decreto 4.302 de 2012, que declara de utilidade pública 37 áreas em torno da barragem do rio Jaguari-Mirim, represa. Justifico este pedido tendo em vista não haver mais o interesse do município em adquirir essas áreas. Ultimamente, as negociações estão paradas e os proprietários impedidos de realizar qualquer tipo de transação, sendo que essa revogação irá liberá-los desse obstáculo. Indicação 166 de 2014. Está em deliberação? O Não. 164? Essa não tem deliberação, ofício. Não é indicação? 165. É indicação. Depois, Pela ordem, então. Não vai dar tempo. não dá tempo, por isso que eu estou mandando ler direto. Depois, no finalzinho, senhora. Indicação número 166 de 2014, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino, solicita o conserto do leito asfáltico da rua Tancredo de Almeida Neves.
Indicação 167 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano, o Bira, solicita melhorias nos vestiários do campo de futebol do Estádio Municipal Pedro Regine, no bairro do Pratinha. Indicação 168 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita limpeza e manutenção da piscina do CSU do bairro do Jardim Durval Nicolau. Indicação número 169 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita o asfaltamento do trecho da rua Acácio Mota. Indicação número 170 de 2014, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino, solicita conserto do muro existente do lado inferior do CSU-DR e o faz a divisa com o piscinão, com a colocação de um portão. Indicação número 171 de 2014, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino, solicita a colocação de um poste com iluminação pública no CSU-DR, ao lado da divisa com o piscinão. As indicações número 140 até a indicação número 171 de 2014, ao prefeito municipal para os devidos fins. Ofício do expediente. Ofício número 59 de 2014, da Promotoria de Justiça de São João da Boa Vista, informa que foi instaurado peça de informação visando apurar a contratação de empresa de segurança pelo município de São João da Boa Vista em desacordo com a Constituição da República e normas infraconstitucionais, apuração do atendimento ou a não às normas do edital que impunha regramentos e tal contratação. Tudo à disposição dos vereadores. Ofício 60 de 2014, da Santa Casa de Misericórdia Carolina Malheiros, acusa o recebimento da moção 09 de 2014, de autoria do vereador Heberson Menezes. Ofício número 61 de 2014, da Liga São Joanense de Esportes, encaminha resposta ao requerimento 45 de 2014, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino. Ofício número 62 de 2014, da Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista, encaminha resposta ao requerimento 126 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui. Pela ordem, senhor presidente. Não tenho. Eu gostaria de Não pedir tem a pela ordem, prorrogação. senão não vai dar tempo. Eu gostaria Não tem prorrogação. Ofício 63 de 2014, da Estapar Estacionamentos, encaminha o relatório da arrecadação do mês de março de 2014 e suas doações já efetuada para seus representantes legais. Ofício 64 de 2014, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, convite para participar da solenidade de abertura do ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais do Tribunal de Contas do Estado, que realizar-se em 24 de 4 de 2014 nas dependências do Centro Cultural FEOB. Ofício número 65 de 2014, o deputado estadual Campos Machado encaminha resposta ao requerimento número 110 de 2014, de autoria dos vereadores Claudinei Damalho, Odair Pirinotto e Heberson Menezes. Ofício 66 de 2014, da Liga São Joanense de Esportes, encaminha resposta ao requerimento 75 de 2014, de autoria de vários vereadores desta Casa. Ofício número 67 de 2014, do Conselho Tutelar, encaminha a escala de plantões referentes ao mês de abril de 2014. Ofício número 59 até o 67, à disposição dos vereadores. Telegrama. Telegrama 08 de 2014 do Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Telegrama 09 de 2014 do Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução dos programas do Fundo Nacional de Educação. Telegrama 010 de 2014 da Câmara dos Deputados informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Educação. Telegrama número 8 até o número 10, à disposição dos vereadores. Esgotados os documentos constantes do expediente da sessão, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão à parte destinada ao uso da palavra pequeno expediente. Pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda a chamar dos inscritos no pequeno expediente. A vereadora Helenice está escrita. Vereadora. Eu gostaria de tornar aqui público, né, a resposta do ofício 123, que vem da diretora municipal de saúde.
A casa toda mandou, né, pedindo que o pronto-socorro pudesse ter o raio-x 24 horas. Eu só gostaria de ler a resposta que ela enviou. Tenho a informar que o pronto-socorro presta serviço de pronto atendimento e que a referência para o raio-x de 24 horas é a Santa Casa. Às vezes eu fico sem entender. Se lá é pronto atendimento, eu acho que é lá que precisa de um raio-x 24 horas, porque ninguém sabe quando nós podemos ter aí, Deus queira que a gente não tenha, mas quando a gente pode ser vítima de um acidente grave, de ônibus, alguma coisa adversa, né, que não é corriqueiro. Aí nós não temos no pronto atendimento, que o pronto-socorro é para isso, o raio-x 24 horas. Eu quero entender que talvez quando a UPA ficar aberta, que a gente possa ter pelo menos esse atendimento de raio-x com plantão a longa distância, porque ela diz uma coisa e contradiz. Se é pronto atendimento, eu não sei o que vem de pronto atendimento, e aí eu não tenho nem como tirar raio-x. Senhor presidente, pela ordem. Não tem a parte. O senhor subscreve. Quer subscrever? Vereador João Henrique. Eu fiz um pedido aqui, até complementando aquilo que o Heberson falou, o Gerson falou, em relação às emendas, aos dinheiros conseguidos, até para a reforma do CSU, do SIC, CSU-DR, vários pedidos. Então, eu solicitei à Prefeitura Municipal as informações sobre as verbas recebidas efetivamente pelo município em 2013. Porque muito se fala em verba, um pediu, outro pediu, e efetivamente o que veio e o que não veio. Tá? Eu recebi da Prefeitura Municipal 3 verbas, a resposta deles. Em atenção ao requerimento de autoria do vereador João Henrique de Paulo Consentino, tratando do assunto em equipe, cumpre-nos informar as receitas relativas às emendas do Estado da União contabilizadas no exercício de 2013. Deputado Estevão Galvão de Oliveira, R$80 mil ao Teatro Municipal. Deputado Guilherme Campos, R$100 mil. Serviço de proteção básica. E R$100 mil, Guilherme Campos, serviço de proteção especial. Só. Então, às vezes se fala muito em verba, mas no real isso é informação da Prefeitura. Tá? Gerson. Vereador Fernando Betti. O Estevão Galvão, eu não sei que partido que ele é, se alguém souber, eu queria que citasse. E o Guilherme Campos é do PSD, é o líder do PSD na Câmara dos Deputados. Tá? E o Estevão Galvão, se eu não me engano, quem pediu o Fernando, acho que ele pode falar o partido que o Estevão Galvão é. Não? Fernando Betti. O senhor tem 3 minutos. Eu gostaria de citar aqui, em questão da resposta da diretora de saúde, né? Essa casa não solicitou à senhora diretora e ao prefeito que comprassem um equipamento de raio-x. Solicitou que colocassem um funcionário para atender 24 horas. E eu acho que isso não é pedir muito para o conforto da população, né? Então eu fiquei também indignado com essa resposta que veio. Para mim é um absurdo e não é difícil que se faça o atendimento à população colocando apenas mais um funcionário. Na questão do Estevão Galvão, ele é do Partido Democratas, ao qual eu também participo. Então, fica aí a informação, João Henrique. Vereador Doutor Chaves. Senhor presidente, eu gostaria de complementar a fala da vereadora Helenice, que não somente o serviço de raio-x, mas o serviço de laboratório também é importante funcionar 24 horas. E com relação ao credenciamento de cardiologista solicitado pelo Gerson, gostaria de parabenizar. E eu presenciei um fato interessante semana passada, que eu acompanhei uma paciente até São Paulo para passar por uma consulta com o cardiologista.
Simplesmente nós chegamos lá, a consulta durou 2 minutos, ele pediu para remarcar a consulta e levar a paciente novamente. Uma paciente grave que não conseguia dar 3 passos sem oxigênio. Então isso foi um absurdo. Eu até liguei aqui em São João, tentei pedir ajuda, mas não obtive sucesso. Um outro fator importante, que eu já fiz uma solicitação para casa, para que nós todos possamos fazer uma comissão, alguma coisa assim, é com relação à UTI neonatal. Mais uma vez, uma gestante de São João da Boa Vista foi transferida para Ribeirão Preto por falta de UTI neonatal. O Ademir hoje está presente. Ademir, você faz uso da UTI neonatal para fazer a sua campanha eleitoral, todo mundo sabe disso, correto? E eu gostaria que o senhor, junto com os demais, nós elaborássemos realmente um plano eficaz para trazer a UTI neonatal para São João da Boa Vista. E também com relação ao cardiologista, mais uma vez com relação ao Gerson, o que me chamou a atenção foi que aquele senhor que estava para ser operado na Santa Casa, que precisou ser retirado do SUS e reinternado particular, esse senhor, para conhecimento de todos, ele teve 4 avaliações em São Paulo. Dessas avaliações, com vários especialistas renomados, nenhum indicou a cirurgia cardíaca. E por que esse paciente foi operado em São João e cobrado esse valor que foi cobrado dessa família? Então eu gostaria que a casa solicitasse um documento à Santa Casa para que todos esses relatórios fossem encaminhados à casa e por que esse paciente foi operado. Se em São Paulo ele foi examinado por vários especialistas, todos renomados, e ninguém indicou a cirurgia. Então alguma coisa está de errado. E outro fato, um absurdo, o paciente está internado, coloca o paciente na rua porque é SUS e reinterna particular. Gente, isso é inadmissível. Mais algum vereador? Eu gostaria, senhor presidente. Vereador Heberson. Eu gostaria de deixar mais uma vez o meu apelo a toda a casa pelos projetos inconstitucionais que têm entrado nesse legislativo. A quantidade é imensa de projetos para fazer política, para fazer colocar a quantidade e não pensando na qualidade do município. Lembrar que existem vários vícios de iniciativas. Hoje, só hoje, nós estaremos votando diversos projetos inconstitucionais que a Comissão de Justiça, através dos pareceres da NDJ, dizendo que a ilegalidade está nessa casa, aqui pelos projetos. Primeiro que eu gostaria de deixar claro, não somos prefeito, nós não administramos o Poder Executivo. Podemos dar indicação para ele como um anteprojeto, né? Fica entupindo a casa de documentos, fazendo as suas campanhas, de certa forma, aí, mas, por favor, senhores, vamos pedir, encarecidamente, que se atenha aos projetos reais do Poder Legislativo. Eu quero fazer parte também do pequeno expediente, que eu pedi para que os vereadores retirassem os projetos inconstitucionais, como tiraram, estou colocando em votação uma parte deles hoje, tá? Porque eu não posso simplesmente tirar sozinho. Esgotado o tempo, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão à parte destinada ao grande expediente. Grande expediente. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário que proceda chamados vereadores inscritos a ocupar a tribuna nesta noite. Senhor presidente, inscrito o vereador Dr. Ademir. Doutor Ademir. Alô, alô. Oi. Boa noite, senhor presidente. Na figura de quem eu cumprimento os demais vereadores. Boa noite a todos do auditório. Eu ocupo a tribuna essa noite, espero que dê tempo depois de falar um pouquinho sobre o UTI neonatal, que o Dr. Chaves colocou,
para falar sobre o processo licitatório. Foram 3 licitações chamadas de licitações desertas, que o Dr. Chaves trouxe a informação na segunda-feira passada, a respeito do nosso pronto-socorro, a respeito do CAPS e do PSF. Todos sabem que, atualmente, quem administra o pronto-socorro e o CAPS é a Santa Casa. E quem administra o PSF, tá, é a ASPA. E os contratos, tanto da Santa Casa como o da ASPA, foram julgados irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós tivemos uma reunião com o senhor prefeito em novembro do ano passado, onde ele chamou basicamente os funcionários do PSF e disse que precisaria realmente reformular esses contratos. Quais eram as opções? Ou fazer um concurso público ou abrir licitação. As agentes comunitárias eram um caso à parte. Já foi feito concurso, tá? Infelizmente, menos de 20% acabaram passando na prova e acabaram perdendo seus empregos. Os outros funcionários, gente, estão na seguinte situação: desanimados, tá? Desconfiados. E nessa semana eu acabei tomando algumas atitudes. Primeiro, eu fui até a Santa Casa, né, conversar com o Carlos Cleiton, que é o administrador. Segundo, conversei na ASPA. Terceiro, tá, no setor de licitações. Quarto, fiz uma pesquisa minuciosa no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para ver a situação real de São João da Boa Vista. Tá? Quinto, fiz uma reunião com alguns funcionários do PSF. E sexto, há 3 horas atrás, um pouquinho mais, acabei ligando para o prefeito Vanderlei para ver qual era a posição do Seretismo, senhor prefeito. Qual é a situação atual? Né? Primeiro, com relação, vamos por partes, a Santa Casa. A Santa Casa hoje administra o pronto-socorro e o CAPS. E já que teve essa licitação no dia 20, por que a Santa Casa não teve interesse? Foi uma licitação deserta. Né? O Carlos me disse o seguinte: Ademir, o edital que foi feito pela diretora de saúde não é interessante para nenhuma firma. Do jeito que está colocado ali, dificilmente nós teremos uma firma interessada em administrar, em tocar o pronto-socorro e o CAPS. Tá? E ele me deu alguns detalhes. O aumento de pessoal, o aumento da responsabilidade da firma que assumir, em termos de equipamentos, de materiais, até mesmo transferência de pacientes. Quem vai arcar agora vai ser a firma que ganhar a licitação. Ou seja, no frigir dos ovos ele disse o seguinte: dificilmente, em termos contábeis, uma firma vai assumir pronto-socorro e CAPS e PSF nas condições desse edital. E talvez por isso que essa licitação tenha sido uma licitação deserta. Lembrar a todos que há uma diferença de licitação deserta e licitação fracassada. Deserta é quando não aparece ninguém interessado. E foram 3 licitações. Né? Chamamento público 1, 2 e 3. Pronto-socorro, CAPS e PSF. Ninguém apareceu. Há uma possibilidade, e aí eu fui ver junto ao tribunal o que pode ser feito. O que o tribunal aponta, tá? Pode ser feita uma nova licitação? Pode. Tá? E eles até recomendam que seria interessante. Mas dificilmente alguém vai aparecer. Porque alguém vai ter interesse, se não teve interesse dia 20, vai ter um interesse dia 9 de abril, que é a provável data da licitação. E o segundo caminho possível seria a abertura de um concurso público. Inclusive, o tribunal aponta que seria o caminho mais correto, vamos dizer assim. Tá? E aí, todos os funcionários passariam a ser da prefeitura, sem a dependência dessa famigerada PPP, que é a parceria público-privada. E a situação não é só São João, não. Né? Muitas cidades do estado de São Paulo estão nessa situação. Mas nós temos um prazo. E qual é a minha preocupação? O setor de licitação, quando eu procurei o setor de licitação, foi perfeito. Eles colocaram, Ademir, estamos aguardando, talvez tenha, talvez não tenha essa licitação do dia 9. Inclusive, a análise jurídica de alguns advogados, até muito famosos, disse o seguinte: seria até dispensável essa nova licitação, uma vez que foi um processo licitatório, tá, deserto. Diferente se fosse fracassado. Se fosse fracassado, seria obrigatório uma nova licitação. Como é deserto, a prefeitura poderia já contratar sim, nos mesmos moldes do edital. E aí que é a grande preocupação. Será que alguém vai ter interesse nesse? Eu li o edital inteiro, o edital é um calhamaço realmente. Será que alguém vai ter interesse com essas condições que o Departamento de Saúde está colocando? Eu acho difícil que apareça uma firma. Né? Então, qual seria o caminho? E nessa reunião que eu fiz com os funcionários do PSF, o que eles pedem? Gente, são 108 pessoas, tá,
que tiveram reunião com o prefeito em novembro e estão para ser demitidas. Na conversa que eu tive com o Vanderlei algumas horas atrás, ele falou: Ademir, eu poderia até, se na próxima licitação não aparecer ninguém, tentar prorrogar com a ASPA e prorrogar com a Santa Casa. Mas está irregular. Tá? E nós temos pressa, como o próprio Tite falou, estamos num ano eleitoral. Né? Então, dia 9, gente, tem que ser o prazo máximo. Nós precisamos dar um respaldo a esses funcionários que não sabem o que fazer. E eu vou dar alguns exemplos que me permitiram divulgar os nomes. Um colega médico que trabalha comigo no PSF da Vila Valentim, Dr. Vitor, ele tem uma proposta da cidade natal dele, que é São José do Rio Pardo. Ele falou: Ademir, Rio Pardo me paga menos do que São João. Tá? Mas pelo menos é uma coisa segura. Eu não sei até que ponto eu vou continuar aqui em São João. Se uma firma ganhar, eu preciso de uma definição. Algumas funcionárias que trabalham na Santa Casa e no PSF, trabalham 8 horas no PSF, saem, vão para a Santa Casa, trabalham no período noturno e voltam para o PSF. Todo mundo, gente, precisa de uma definição. E por isso que eu gostaria, né, e por isso que eu disse até o prefeito, falei: Vanderlei, nós precisamos resolver essa situação. Seja num concurso, seja, já que a lei te permite isso, tá, contrate uma nova empresa. Pode ser a Santa Casa. Se o próximo processo licitatório for deserto, vamos sentar com quem tem interesse, mas vamos resolver a situação. Nós precisamos dar uma resposta a esses funcionários que se dedicaram durante anos ao PSF, ao pronto-socorro, ao CAPS. Eles precisam ter um norte na vida deles. Nós não podemos postergar mais isso. Isso é fundamental. Cito até o meu caso. Vou esquecer um pouquinho a parte de vereador. Eu sou funcionário do PSF também. O tempo está esgotado. Doutor Ademir, eu lhe concedo 10 minutos. Então, me colocando aqui... É que ele me falou que era... Me colocando aqui também como funcionário do PSF, eu não sei se eu vou continuar sendo pediatra do PSF da Vila Valentim. Né? E se a prefeitura definir, olha, não interessa mais, tá? Eu vou ter que buscar uma outra alternativa para as minhas manhãs. Né? Então, todo mundo precisa ter essa definição. Eu não posso mais esperar. Essa conversa com o Vanderlei foi em novembro. Nós já estamos, amanhã, dia 1º de abril. Né? Nós precisamos de uma definição rápida. Até não vou crucificar o prefeito, não. Acho que ele fez muita coisa. Fez a prova das agências comunitárias. A única coisa que está pecando um pouquinho é acelerar um pouquinho mais esse processo. Uma licitação normalmente demora 60 dias. Tivemos a licitação dia 20 de março. Infelizmente foi deserta por conta do edital, que inviabiliza. Eu não sou contador, mas eu fiz algumas contas. Gente, a firma que assumir nas condições desse edital vai trabalhar no vermelho. É muito difícil. O próprio Vanderlei concordou comigo, falou: Ademir, eu vou rever algumas condições que foram colocadas pela LIA, porque eu acho realmente difícil a gente tentar fazer economia na saúde. Economia na saúde significa falência da saúde. Né? É um local que a gente não pode economizar. Então, a minha preocupação nesse momento é essa, que possa existir um ponto final no dia 9 de abril, tendo ou não licitação. Se tiver licitação e ela for novamente deserta, então o prefeito tem uma prerrogativa na lei, uma lei 8.666, tá? Inciso 5º, artigo 24º de 93, que permite que ele contrate, sem precisar fazer outras licitações. Essa segunda é até questionável, mas já que se ele quiser, ele pode fazer uma segunda, mas a partir daí, no dia 10 de abril, eu tenho que ter o plano B. Tá? E nós temos que chegar para os funcionários e falar: olha, qual é o plano B? Vamos fazer uma contratação com a Santa Casa ou outra firma que for. Tá? Mas nós temos que ter uma definição. O que nós não podemos mais é realmente postergar essa situação mais tempo. Uma parte. Só uma pergunta. Você, no começo da sua explanação, você disse que tem algumas outras cidades que estão com a mesma situação. Você conhece alguma cidade? Como foi solucionado o problema, doutor? Na verdade, Taubaté e Pindamonhangaba estavam na mesma situação. Taubaté fez um concurso público. Pindamonhangaba fez uma parceria público-privada, fez uma licitação, mas teve firmas interessadas. Eu não sei quais foram as condições colocadas. O que o administrador da Santa Casa me colocou é que hoje a Santa Casa administra o pronto-socorro e o CAPS e tem um lucro. Eu não questionei qual era o lucro. Ele falou: Ademir, é um lucro pequeno, mas dá para a gente tocar. Nas condições atuais,
eu não teria lucro. Então, é uma, desculpa a palavra, mas é uma bucha tocar um pronto-socorro, não é fácil. E se você não tiver algo lucrativo, né, e para nós, sanjoanense, eu gostaria muito, gente, falando do fundo do coração, que fosse a Santa Casa. Acho que nós precisamos valorizar a Santa Casa. Seria até uma maneira mais fácil dessa Câmara Municipal fiscalizar, do que vir uma firma de fora, que a gente não sabe qual é a qualidade, quem serão os profissionais, médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares, que vão trabalhar no CAPS, no pronto-socorro, no PSF. Né? Agora, realmente, talvez tenhamos que melhorar esse edital. E foi o que o prefeito me colocou. A única coisa que eu cobrei do Vanderlei é celeridade. Vamos agilizar esse processo. E se dia 9 realmente não acontecer nada, não vamos falar, não, então vamos prorrogar um contrato irregular. A Santa Casa ainda é uma OS. O que o Tribunal de Contas fala, olha, se for fazer uma parceria público-privada, tem que ser na área da saúde com uma organização social de saúde. A Santa Casa já é. A ASPA, pior ainda, nem é. Tá? Então é mais irregular ainda a situação dos PSFs por ter um convênio, um contrato firmado há anos e anos com uma organização que não é uma OS. É uma ONG, na verdade. Aparte, Ademir. Por favor, João. Na tua fala, e num pedaço da tua fala, você falou que a Santa Casa não se interessou porque não tem como tocar de acordo nos moldes que foi... ele falou que trabalharia no vermelho. Trabalharia no vermelho. Quer dizer, então, nenhuma empresa que ele fosse contratar depois, ou a própria Santa Casa, tá, teria o interesse. Sem dúvida. Então, eu acho que tem que ser pensado rapidamente no quê? De se mudar os moldes e abrir uma licitação para todo mundo, né? Para que todo mundo concorra igual nos valores que todo mundo possa entrar, né? Ou que se faça o concurso, mas que se resolva isso rápido. Agora, eu só espero que amanhã ou depois, não sei se a lei permite, tá? Mas amanhã ou depois, se mude os moldes só para a Santa Casa. Tá? Que se mude os moldes e haja uma licitação igual para todo mundo. Agora, não adianta depois discutir, querer mudar contrato, não sei se isso é permitido. Mas eu acho que pensar, até rever, sentar ali junto com o Vanderlei, com o financeiro, e rever, falar o que está dando prejuízo, por que nós não estamos conseguindo empresas, tá? E já soltar uma nova licitação para que as empresas possam concorrer e a gente tenha alguém para prestar o serviço. Perfeito, João. João, até respondendo para você, eu estou com uma lei aqui, né? E a lei é bem clara, né? Eu não posso modificar os moldes da licitação, né? Exatamente, olha só, né? Quando não acudirem interessados à licitação anterior, tá? A administração poderá contratar dispensando licitação, mas mantendo todas as condições pré-estabelecidas. A lei é clara, então eu não poderia modificar. Concordo com você, João, se eu fosse modificar o edital, eu teria que abrir uma nova licitação para todas as empresas que tenham interesse. Mas a única coisa que eu peço, na minha opinião, João, o mais correto seria a abertura de um concurso. Né? Eu volto a falar isso. Com relação falar da UTI? Pode terminar, pode. Não. É apenas isso, Chaves. Você comentou que você deu uma lida em todo o edital, as exigências, tudo isso, correto? Correto, Chaves. Com relação a valores, o edital, ele muda com relação ao que está sendo pago hoje? Ele diminui ou mantém igual ou aumenta? Como é que são os valores? Na verdade, o edital ele coloca algumas prerrogativas para a empresa, ele não cita valores. Né? É que essas prerrogativas vão encarecer para a empresa que assumir. Tá, mas tem que ter um valor máximo e um valor mínimo para poder disputar a licitação. Eu não lembro os valores, Chaves. Confesso para você que eu não lembro os valores. Tá. Com relação ao PSF. No PSF você trabalha, você é registrado. Sim. Correto? Correto. Você sabe me informar se os funcionários que trabalham no pronto-socorro municipal como médicos são registrados? Não sei, Chaves. No PSF, nós somos registrados pela CLT como funcionário da ASPA. Tá. Eu não sou funcionário público municipal, na verdade, né? Agora, mas o pronto-socorro eu não sei. Uma pergunta apenas para o advogado. Lupe, por gentileza. A empresa... Não pode? Então tá. Então tudo bem. Com relação... Eu tenho alguns segundos ainda, então né? Agora então você termina com relação ao TI não Natal. Vou suspender os trabalhos por 5 minutos e aproveitar a suspensa. Quero anunciar o presidente da Câmara de Vargem Grande, o Paulinho, o Fernando e o Gilson. Se vocês quiserem ocupar aqui nosso plenário, é uma satisfação para nós receber vocês aqui na nossa casa. Se vocês quiserem entrar aqui, é um prazer para nós. Se vocês quiserem ficar aí, tá bom? Agradecemos a presença de vocês aqui.
Edemir, agora está suspenso o trabalho. Com relação... Pode perguntar agora? Alô? Pode falar à vontade. Viu, Não, um minutinho só. Ô, Lupe, por gentileza. Continua gravando, viu? Com relação à pergunta que eu havia feito ao Ademir, se os médicos são registrados ou não no pronto-socorro, a Santa Casa é uma entidade filantrópica e já administra o pronto-socorro há alguns anos. Por ser entidade filantrópica, ela teria que ter os funcionários registrados ou pode pagar por alguma outra maneira de contrato? Pela lei trabalhista vigente no Brasil. Boa noite, Dr. Chaves. Se o funcionário é empregado, você vai ter dois regimes. Ou ele é seletista, uma empresa privada, ou ele é estatutário no município. Se ele tiver um prestador de serviço eventual sem vínculo, pode ser por RPA, por algum outro sistema. Não, tudo bem, mas e se ele é empregado, seletista. Tá, e funcionários que já trabalham há 2, 3, 4 anos? Isso gera vínculo ou não? O vínculo não precisa nem ter anos, né? Pode ter semanas, dias, horas. Correto. Se for empregado, vínculo, seletista, CLT, carteira assinada, enfim. Então, obrigado. Okay? A resposta. Obrigado. Com relação à UTI neonatal, eu gostaria de fazer um breve resumo com relação a o que eu fiz. Né? Eu sou no meu 3º mandato como vereador. Confesso a vocês que eu nunca pensei em ser vereador. Acho que até não tenho tanta vocação para isso, não. Em 1997, eu precisei de uma UTI neonatal para o meu filho. Né? Ademir, oi. Eu queria que gravasse. Tudo bem. Eu queria reabrir o Eu lhe concedo 10 minutos. Obrigado, vereador Herbs. Você tinha que fazer verificação dos vereadores. E eu sou sanjonense, mas eu morei em Campinas durante 13 anos da minha vida. E quando eu voltei para São João, eu me casei em 1996, meu primeiro filho em 97, eu tinha 1 ano de São João da Boa Vista. E senti na pele o que é você precisar de uma UTI neonatal. Meu primeiro filho foi prematuro, precisou de uma UTI neonatal. Confesso a vocês que até meio de maneira intempestiva, eu segurei meu filho aqui em São João. Eu me achava suficientemente capaz de cuidar do meu filho. Hoje, eu confesso a vocês que não faria isso por outra criança. Coloquei a vida do meu filho em risco, sim, achando que eu tinha uma capacidade técnica de mantê-lo aqui em São João. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas meu filho fez um quadro grave de membrana hialina, fez um pneumotórax, que era um quadro totalmente de UTI neonatal. Eu acabei segurando ele aqui em São João, na Santa Casa, montei um leito de UTI neonatal, às minhas custas, e ele permaneceu durante 11 dias. Graças a Deus, hoje ele está com 16 anos de vida. Mais graças a Deus do que graças à minha técnica médica. Né? E a partir daí eu comecei a ver a necessidade da UTI neonatal. Em 2004, minha primeira eleição, minha bandeira foi essa, a UTI neonatal. E eu não sabia o que realmente o vereador podia fazer ou não podia fazer. Eu imaginava que o vereador tinha um poder ilimitado, que eu ia mandar prender e soltar na cidade. Não é verdade. Nosso poder é muito pequeno. Hoje o vereador é até mais fiscalizador do que provavelmente legislador. Vocês vão ver depois que tem 8 projetos meus aqui, que iriam entrar, que eu vou ter que tirar e mandar na forma de anteprojeto, que foram julgados inconstitucionais. Hoje a gente legisla muito pouco, quase tudo cai na mão do executivo. É o panorama político do Brasil. O executivo hoje tem grandes poderes e o legislativo tem poucos, até mesmo a nível de governo federal. E o que acontece? O que eu fiz nesses 8 anos de mandato e agora no meu 3º mandato? Tá? Primeira coisa, tive até uma reunião com o governador. Levei para ele um abaixo-assinado com mais de 4 mil assinaturas. Isso foi em 2006, solicitando a UTI neonatal. Ele falou, olha, é fácil montar a UTI neonatal. Eu mando todo o material. E aí a Lenice, que era vice-prefeito, o Nelson também, que era prefeito, tá? Nós tínhamos condições de montar a UTI neonatal, nós não tínhamos condições de bancar a UTI neonatal. O custo é muito caro. São João não tem, nós somos uma cidade limitada em termos de orçamento. Então nós não tínhamos condições de bancar a UTI neonatal. O projeto inicial meu eram 8 leitos. A partir daí, eu tive uma segunda ideia. Tentar vender leito, gente, para prefeituras vizinhas. Vargem Grande do Sul, Espírito Santo Pinhal, Aguaí, Mococa, Casa Branca, que padecem do mesmo mal. Toda a região precisa de uma UTI neonatal. E nós temos como referência o quê? Mojimirim, Mogi Guaçu, Araras, que já não é tão próximo. Dos prefeitos, 3 prefeitos tiveram interesse e falaram, não, a gente pode bancar
um leito de UTI. E a Unimed, que também não tem UTI neonatal, até hoje, apesar de ter um belo hospital, também falou, olha, a gente poderia bancar um leito de UTI neonatal. O Santa Casa de Saúde bancaria outro. Nós teríamos 2 leitos particulares, vamos dizer assim, para planos, e 6 para o SUS. Né? Não deu certo. Né? Hoje, qual é a situação? A UTI neonatal deve vir? Deve vir. Né? Através de um projeto federal, que é o do governo, o projeto Cegonha. Até numa conversa com o Dr. Benedito, que é o chefe da DRS, ele falou, Ademir, São João deve ter UTI neonatal, mas nós vamos ter que nos adequar. Qual é a adequação que nós vamos ter? E olha só como uma coisa é muito mais complicada do que parece. Para que São João tenha UTI neonatal, o nosso hospital tem que ser realmente regional. A ideia é que não tenha mais cesáreas, vamos dizer assim, em nenhuma cidade da região. O número mínimo de cesáreas que eu tenho que ter para ter UTI neonatal é de 320 cesáreas mês. Hoje nós temos aqui em São João 90, 95. Então, aí sim nós teríamos um número de crianças para poder ocupar a UTI neonatal. A UTI neonatal tem que estar sempre ocupada. E essa é outra preocupação. Nós podemos ter 10 leitos de UTI neonatal, gente, ela vai ser regional. De repente, os 10 leitos vão estar ocupados. E pode nascer um sanjoanense que eu tenho que transferir. A UTI neonatal não é de São João da Boa Vista, não. Ela é regional. E isso acontece em muitas cidades. Acontece, por exemplo, em Araras. Que eu tenho um grande amigo meu, tá, que é neonatologista. Ele fala, Ademir, às vezes nasce uma criança aqui em Araras que eu tenho que transferir. Lembrar que o UTI neonatal, gente, às vezes nasce um bebê de 30 semanas pesando 1 quilo, ele vai ficar no UTI quanto tempo? 2 meses, 3 meses. Aquele leito fica ocupado muito tempo. Diferente da UTI de adulto, que tem uma rotatividade muito grande. Então, qual é o caminho atual? O caminho atual é o projeto Cegonha, que São João já faz parte, né? E aí sim nós teremos a nossa UTI regional. Tá? A UTI não será apenas de São João da Boa Vista. Né? Nós temos que aperfeiçoar a maternidade, aperfeiçoar os pré-natais. Muitos dos bebês que nascem prematuro, a culpa não é do pediatra, é um pré-natal que não foi bem realizado. Né? Então, o problema é muito mais amplo do que apenas ter a UTI neonatal. Eu vou citar um exemplo aqui, que a cidade me perdoe, de Itapira. Itapira abriu uma UTI neonatal sem condições de ser aberto. Isso foi em 2009. Fechou em 6 meses. Todo bebê que ia para a UTI neonatal ia a óbito. Então, o detalhe maior é o seguinte, se a gente for montar a UTI neonatal, que nós precisamos montar, temos que fazer uma coisa realmente digna de uma cidade como São João da Boa Vista. Tá? Pediatra, gente. A gente tem pediatra aqui em São João da Boa Vista para trabalhar em UTI neonatal? Não. Tá? Eu sou pediatra. Eu fiz 6 anos de faculdade de medicina, 2 anos de residência, mas eu não tenho uma especialização em UTI neonatal. Eu preciso de especialista. Hoje a medicina está muito específica. O médico que trabalha em UTI neonatal, ele só faz isso. Ele não tem um consultório pediátrico básico para ficar cuidando de resfriado, diarreia, pneumonia. Ele trabalha só em UTI. Hoje existem equipes que trabalham apenas em UTI neonatal. Né? E São João tem que aperfeiçoar para isso, até mesmo na UTI de adulto. Muitos colegas que trabalham em UTI de adulto estão buscando o título de especialista em UTI de adulto para poder trabalhar. E, como o Fernando colocou, é caro, é dispendioso. São João da Boa Vista sozinho não consegue, não temos verba para isso. Então, qual é a situação atual da UTI neonatal? Palavras do nosso diretor, Dr. Benedito Carlos Rocha Westin. A UTI deve vir, a previsão é que possa ser em 2015, mas baseado em alguns critérios que seriam esses. A regionalização, todos os partos, no mínimo 320 em São João da Boa Vista, e nós vamos abranger todos os recém-nascidos que precisarem de UTI da região inteira. Essa é a situação atual. Sim, São João seria uma referência. É interessante isso. Hoje nós temos o CROSS. Eu dei muito plantão na Santa Casa, gente, e outro dia, vou só citar um caso rapidamente. Me ligaram de Casa Branca que eles estavam com um menino de 9 anos com 517 de glicemia, ou seja, diabético. Né? Primeiro ninguém sabia, de repente o menino chegou lá em cetoacidose diabética. Isso é caso do quê? UTI pediátrica. É outra coisa. A gente não tem em São João. E nós somos referência. De repente me ligaram e falaram, nós estamos mandando para você aí esse menino. Então ele vai a óbito. Eu falei, não, eu não tenho condição de receber. Eu não tenho uma UTI pediátrica. Ah, mas aqui está marcado que vocês são referência. Não, nós não somos referência. Então, São João da Boa Vista precisa avançar e muito na área da saúde. Principalmente na área da saúde infantil. Tá certo? Então, nós precisamos trazer o UTI neonatal? Precisamos. Talvez trazer 1 leito ou 2 leitos de UTI pediátrica também.
São casos bem mais raros, mas acontece, né? Eu já tive caso aqui de trauma de crânio, o neurocirurgião queria operar, ele falou, Ademir, eu posso operar? Eu falei, não, se você operar, eu não tenho onde levar esse paciente, essa criança depois do pós-operatório. Então a gente tem que transferir. Então a gente tem que ter muito cuidado, gente, na hora que for montar, para montar uma estrutura que seja definitiva, seja a nossa estrutura, né? Tanto de UTI neonatal quanto UTI pediátrica. E eu acredito na competência do Dr. Benedito, né? Esse projeto Cegonha, que é um projeto do governo federal, né? Então o caminho é esse. São João da Boa Vista, sendo franco com todos vocês, não tem condição de montar uma UTI sozinha. Isso é totalmente fora de contexto. Posso ter uma parte, doutor? Por favor, por favor. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-lo pela aula que você explanou aqui, e muito ligada ao anseio, quando você se tornou vereador, para resolver uma demanda da população, que a princípio parece ser fácil para as pessoas que não conseguem entender a logística de todo esse problema e que não querem ter também o entendimento achando que UTI neonatal é um fato simples e que o poder público municipal não o faz porque ele não quer. Então, eu te parabenizo porque você explicou detalhe por detalhe como é que se consegue uma UTI neonatal. E na oportunidade das pessoas que estão nos assistindo hoje serem multiplicadores desse conhecimento, para saber a complexidade que é a questão da saúde. Tá? E, nesse sentido, com muito estudo, a gente vê que São João tem avançado e muito, que a gente torna sendo referência regional sem sermos. Como você bem disse de Casabranca, todos os municípios que estão aos nossos redores veem a salvação em São João da Boa Vista. E muitas vezes eles são atendidos, só que nós não recebemos recurso suficiente para estar atendendo a região. Como você disse, eu participei da administração passada e esse era um grande desafio nosso. E a gente estudou muito essa questão. Os 2 minutos da senhora estão esgotados. A senhora completa? Está suspenso os trabalhos. Ele já venceu os 15 minutos. Não está suspenso. Então, só quero te parabenizar. Mais alguma coisa? Não, era só isso. Obrigado pela atenção de todos. Próximo vereador inscrito. Tem mais algum? Vereadora Helenice. Boa noite a todos. Eu uso a tribuna até e vou me referendar aos alunos de direito que estão aqui. Não queria estar aqui não agora falando desse assunto, mas quero explicar porque vocês estão aqui, futuros advogados e pessoas que irão defender as leis que são estabelecidas, muitas delas aqui dentro. E que depois, às vezes, não conseguem ser aplicadas. Tá? Então, não é simplesmente fazer a lei. O grande norte do vereador é fazer uma lei que ela tenha aplicabilidade e que ela não seja imposta, que ela seja uma necessidade da população e que a população, por necessidade, vai cumpri-la. O que me traz aqui é o projeto de resolução 003. Logo no início do ano passado, quando começamos a legislar, eu vi uma coisa que me incomodou muito. Aqui é a casa das leis, aqui é a casa do povo. Eu vou explicar para vocês, estudantes. A tribuna livre, acho que vocês sabem o que é a tribuna livre. A tribuna livre é o direito que o munícipe tem
para pronunciamento sobre assuntos de interesse público em tempo reservado nas sessões ordinárias da Câmara Municipal. Existe a tribuna livre. A tribuna livre era aberta, exemplificando, quando a professora Maria Luísa falou aqui, às 7h30, às 19h30, ela iria falar às 21 horas. Ela não falaria às 19h30. Ela teria que ficar aqui até às 21 horas para ter o direito de usar a palavra. E teria quase que, numa obrigação, como disse o vereador na sessão passada, Fernando Betti, que seria bom mesmo voltar, porque aí a população que quer falar vai ter que ouvir os nossos ofícios, pedidos. Ei, peraí, gente. Foi uma luta conseguir a democracia e a liberdade das pessoas. E agora queremos cercear de novo? Se o munícipe quer ler, quer saber do que está acontecendo, graças a Deus hoje, por ele mesmo e pelo amigo pelo Heberson, foi implantado o sistema da internet. As pessoas podem irem para casa e tomar posicionamento e conhecimento de todo esse trabalho que nós lemos aqui até às 9 horas, pela internet, no conforto dos seus lares. Até mesmo podendo dialogar com quem mais esteja na casa e debatendo os assuntos. Ele não tem que necessariamente ficar aqui, porque ele precisa usar a tribuna livre, que é um direito que é dele, para manifestar qualquer direito violado sobre o seu bem comum, que é obrigação da instituição pública fazer por ele. É um absurdo. Quando eu propus a mudança de que a Casa de Leis primeiro ouvisse o povo. Porque muitas pessoas que vêm nesse local são pessoas que querem bem o nosso município, só que não recebem. São cidadãos comuns, que estão aqui, como bem disse a professora, fazendo a parte da cidadania na construção de uma São João melhor. Só que aí, ele não vai ser ouvido mais às 7h30. Ele vai ser ouvido às 9 horas, às 21 horas. Porque primeiro os vereadores estão entendendo que nós temos que ler todos os regimentos, requerimentos, e aí dar a vez para vocês. Eu fiz isso, não fui eu que fiz. Eu propus alguma coisa em benefício da população para que essa tribuna possa ser realmente ferramenta das pessoas, do munícipe, e não dos vereadores. Vereador que quer fazer política, que quer que saiba os seus requerimentos, que o faça de outra forma. Não obrigando a população a ficar aqui no plenário, porque ele precisa usar a tribuna livre para uma reivindicação de um direito seu. Não é justo. Eu só propus isso porque, numa sessão, logo que nós entramos aqui, todos lembram disso. Começamos a ler requerimento. Tinha 2 pessoas inscritas na tribuna livre. Uma era a senhora, eu não me lembro o nome, só sei que era uma senhora de idade, tá? Ela desistiu, foi embora. Porque era tanto requerimento que ela desistiu. Nesse sentido, quando isso aconteceu, eu pensei, tem alguma coisa que pode ser melhorada dentro da Casa de Leis. Foi uma sugestão para melhorar e dar um respeito maior ao munícipe. Porque se estamos aqui, porque somos empregados do munícipe. Então deixa que o munícipe fale primeiro. E nós vamos ficar aqui até a hora que for necessário. Nós recebemos para isso, nós fomos eleitos para isso. Foi essa só a mudança que eu sugeri. Uma questão de percepção de respeito ao cidadão sanjoanense. E muito me admira hoje o senhor presidente desta casa enviar esse projeto de resolução para que volte ao sistema antigo. Que volte. E que ele tenha a coragem de dizer à população que ela vai ter que ficar aqui
até as 9 horas da noite para poder usar o seu direito de reivindicar aquilo que é de responsabilidade da gestão pública. Que ele assuma isso, esse retrocesso dentro da democracia. Que ele e o Fernando Betti assuma que o cidadão tem que ficar aqui sim, porque tem que ler os documentos, que eles querem quebra-mola, que eles querem sinal, que eles querem isso, para vocês saberem. Gente, o direito à liberdade é uma coisa inviolável. Nós teremos que ter, sim, cidadãos, como disse a professora, mas pela vontade de contribuir, por ser cidadãos de bem, por ter interesse na construção da sociedade. Parabenizo, professor, de trazer seus estudantes aqui. Sinto, porque a hora que eu comecei a falar, a grande maioria dos seus alunos teve que se retirar. E já pensou, professora, se você fosse falar às 9, esses alunos não viriam a sua fala. Mas, se é assim que a casa quer, que a casa faça. E, por outro lado, nada atrapalha o andamento dos documentos. Desde que o senhor presidente da casa, que recebe um salário maior para ser presidente, ele tem a responsabilidade de conduzir a sessão. E não simplesmente jogar a responsabilidade sobre os vereadores em qualquer questão que não esteja dentro do estatuto da casa. É fácil e simples não tomar posição. É fácil e simples jogar no colo dos vereadores que infrinja o estatuto da casa, porque eu preciso ficar bem com a sociedade. A sociedade quer, sim, pessoas e vereadores que tomam posição, que sabem ser enérgico na hora correta. Não precisa ser sem educação, mesmo porque o nobre presidente vem da área da educação. Entendo que, na sessão passada, não foi lido os documentos e teve projetos que foram sentidos, inclusive do Bira, que foi uma moção, foi prejudicado, mas não foi porque houve mudança. Foi porque o senhor presidente da casa teve 2 pesos e 2 medidas. 2 pessoas usaram a tribuna livre. Uma delas